Olha, eu juro por Deus que eu não sei mais o que falar. E eu não sei quantas vezes eu já não comecei vídeos dessa forma. Assim, diretamente, sem muitas delongas, indignado, de saco cheio, de jogador que não tem concentração, jogador que não tem nível técnico, de jogador que parece que está no mundo da lua, dentro de campo. Tô cansado de erros de treinador. Eu tô cansado de um Santos que está num processo de encolhimento, de mediocridade, né? De falta de união, perder para um adversário que tem qualidade, que tem um técnico astuto, mas que não fazia nada de outro mundo para ganhar o jogo. E como sempre, eu vou tentar buscar aqui, desculpa, eu vou até interromper, eu vou tentar buscar aqui uma explicação que vai além da parte técnica. O Santos, eu vou buscar, vou tentar buscar uma explicação, digamos, esotérica, se é que eu posso usar esse termo. O Santos vive hoje um ciclo negativo que parece inquebrantável, interminável. Porque veja, o João Paulo, que é um grande goleiro, que nunca pega pênalti, no dia que ele pega, ele empurra a bola para dentro do gol. Ele passa o jogo inteiro reclamando, xingando e falando, os caras, pô, vamos, não sei o quê. Aí na hora que cai na mão dele evitar o pior, ele pega o pênalti e empurra a bola para dentro do gol. Como é que se explica isso? Ele empurrou de propósito? Óbvio que não. Outra coisa, Marcos Leonardo, que é um menino que sabe fazer gol, teve personalidade para bater o pênalti, que foi marcado em cima do Ângelo, e os meninos vão errar mesmo, e não adianta vir Espírito Santo de orelha vir escrever, você passa muito pano para os meninos. A única jogada decente que o Santos fez no jogo foi o pênalti construído pelo Ângelo e cobrado pelo Marcos Leonardo, que eu não deixaria bater. Se fosse eu o treinador, jamais ele bateria. Porque se ele perde, ia cair o mundo na cabeça dele, porque ele foi mal no jogo, o Marcos Leonardo. Teve lance que ele estava impedido, teve gol que ele perdeu impressionantemente. Agora, o Marcos Leonardo é um moleque que está em formação. Ele vai ter jogo ruim, vai ter fase ruim, mas ele vai melhorando, porque ele tem potencial. Ele vai lá na seleção sub-20, ele mete 4, 5 gols em cada jogo. É um troço absurdo. Agora, o João Paulo é um cara pronto. Ele tem o quê? 25 anos? Repito, não pega pênalti. Quando pega, empurrou para dentro. Por quê? Não está concentrado? Está pilhado? E tem um outro detalhe. Tem jogador ruim, que entra às vezes em boa fase, mas quando o cara é ruim, uma hora ele vai entregar. E eu não suporto mais o tal de Felipe Jonathan. Todo jogo ele quer meter uma caneta em alguém. Aí ele pega uma bola dentro da área, que ele tem que tirar, o time não tá bem no jogo, aí ele chuta de qualquer jeito, dá uma espirrada no taco, a bola sobra, o Hulk faz 1-0. Dá uma bola pro Hulk, ele faz 1-0. Não dá mais. Do mesmo jeito que quando renovaram com o Camacho, pô, gente fina e tal, não dá mais para jogador meia sola, entendeu? Madison, Felipe Jonathan, não dá. Luiz Felipe, o Santos acabou de empatar, o cara dá uma casquinha, sai ele no meio do Luiz Felipe. Tô de Natan, já não sei nem se foi uma boa terem contratado esse cidadão. Vocês entenderam por que os caras botavam o Madison para jogar? Porque até agora, tal de Natan, quem contratou? Com o aval de quem? Com qual avaliação? Será que está inserido no contexto da mediocridade, da fase ruim? Aí me faz um setor ali, Luiz Felipe, Natan,
Aí depois ele ainda faz o pênalti. Felipe Jonathan não dá mais, gente boa. Pseudo líder. No campo não lidera porra nenhuma. Medíocre. Vira e mexe e põe o time no mato. De vez em quando acerta alguma coisa. Se não quiser, se não arrumar ninguém para comprar no final do ano, doa. Dá de presente. Ou monta um time de showball e coloca ele de capitão do time. Bota para treinar num campo lá em Peruíbe. Sede do time de showball do Santos, capitão do time, o Felipe Jonathan. Põe para treinar lá em Peruíbe, para ele passar longe da Vila Belmiro. E joga no interior, joga no céu onde, time de showball do Santos. Não dá mais para esse cara jogar no time. Aí eu escuto na transmissão da Globo que assistências do Santos na temporada: Ângelo e Lucas Pires. Lucas Pires tem as falhas dele, tem, mas vale a mesma lógica do Marcos Leonardo. É menino. Pelo menos tem pra onde crescer. O Felipe Jonathan não vai sair disso. Não vai sair disso. Se arrumar um trouxa para comprar na Turquia, vende. Ou, como eu disse, doa. Ou então, se tiver que continuar pagando o salário, monta um time de showball e deixa longe. Porque o cara ruim, uma hora vai entregar. Não adianta ele meter caneta, não adianta. Outra coisa, e aí eu vou aqui fazer a minha primeira crítica ao professor Orlando Ribeiro. O tal de Luan, que veio para cá com a chance da vida dele de se recuperar, ficou de biquinho porque foi substituído contra o Internacional. O que foi que ele fez no jogo contra o Atlético Mineiro? Ele andou em campo. Ele andou em campo, ele não fez nada. Nada vezes nada. Um meia atacante que não dá um chute no gol, que não cria uma jogada. Para não dizer que não criou, deu um passe lá por trás que o Felipe Jonathan passou. Como o Felipe Jonathan deu um passe por Marcos Leonardo, que perdeu o gol. Aí você percebe, atuações abaixo. João Paulo, Bauerman, Fernandes correndo, lutando, Sanches enquanto teve fôlego. O Ângelo, que sozinho usa o talento dele para tentar uma coisa ou outra, e ele pelo menos em uma vez no jogo ele consegue fazer alguma coisa. O problema é que o resto do time não acompanha. Lucas Braga, o cara esforçado, o cara tático. O Soteldo quando estava em campo. O Soteldo não fez nada enquanto estava em campo. Só cavou o cartão amarelo do jogador do Atlético. Mas depois ele sentiu e saiu. Segundo jogo apático do Soteldo. O cara é atacante, está no clube há 6 partidas, não fez um gol. No frigir dos ovos, como é que pode o Soteldo estar jogando isso? O Ângelo está isolado, o Marcos Leonardo está na fase que está e não receber bola. Tiraram o Zanocelo, o Zanocego, né? Ele era o grande problema do Santos. Tirou, e acho que tirou corretamente até para preservar o rapaz. Vocês vão botar a culpa em quem agora? Fernandes jogou no lugar do Camacho. O Maicon está machucado. O que nós precisamos torcer para nesta quinta-feira o Sub-20 tomar um pau do Ibrachina? Jogar às 2 da tarde, vai passar até no YouTube da Federação Paulista. Aí Caio perde, elimina o Sub-20. Aí você traz uns moleque para correr. Tipo o Ivonei, o Miguelito. Do jeito que tá, o Ivonei e o Miguelito não jogam menos do que esses caras que estão aí, velho. O Lucas Pires não joga menos do que o Felipe Jonathan, mas ele é líder do elenco. Ele se manifesta sobre 1001 assuntos nas redes sociais. Física quântica, exploração espacial, e por aí vai. Agora jogar bola que é bom, nada. Então quando você depende de meninos, um deles que estava há não sei quanto tempo sem fazer um gol, faz um gol de pênalti. O outro que joga sozinho, porque os outros 2 da linha de ataque, um dormiu em campo, que foi o tal de Luan.
E o outro estava escondido da partida. A crítica em cima do Soteldo só não é maior porque ele saiu machucado. O técnico errou. Olha, cheguei à conclusão. Esse esquema aí, que ele tentou, é digno, válida a tentativa, mas não funcionou. Contra o Juventude, tenta outra coisa. Com o Luan, não dá. E ele pode ficar de biquinho. Se ele reclamar, ele que vá com o Felipe Jonathan jogar no time de showball até o final do ano, lá em Peruíbe. E os amigos de Peruíbe que não fiquem chateados comigo, que foi o lugar mais distante da Baixada Santista que eu consegui me lembrar agora. Porque de uma ponta é Bertioga, a outra é Peruíbe. Peruíbe eu acho que é mais longe. É o reflexo, meus caros. E a gente discutiu muito no grupo de membros do canal antes da partida, e durante a partida eu não vi nada. Não vi grupo, não vi o Twitter, não vi nada. De um time que eu vou insistir no que eu digo, tem jogadores para serem lapidados e que não é tão diferente assim de outros, mas que está num vórtex de negatividade, que assim, tu faz um gol e o empate já estava caindo do céu, aí você faz um pênalti 30 segundos depois. Aí o teu goleiro, em vez de defender a bola, ele pega. Um milagre, quase não pega nunca. O dia que ele pega, a bola entra. E por que há essa negatividade? Não há confiança, não há trabalho, não há gestão esportiva, né? Eu não vou entrar nem no mérito da questão financeira. Não há perspectiva, não tem profissional que quer vir para o Santos, não tem técnico, não tem gestor. Se bobear, não vai ter jogador. Você vai chegar no mercado no final do ano, vai falar assim, fulano, você quer vir para o Santos? Não, a Vila Belmiro é muito pertinho ali. E outra, não sei se eu vou jogar na Vila o ano que vem, como é que vai ser minha vida e tal. For jogar no Canindé, para 20 mil a pressão vai ser maior ainda. Como é que vai resolver isso? Eu não sei. O presidente do Santos foi eleito para resolver não só as questões financeiras. E eu já disse, uma das últimas participações que eu tive no Esporte por Esporte, eu falei. Ele precisa pedir ajuda. O papo com o Bielsa foi ótimo. Beleza, de prático vai render o que para o Santos agora? Fala para mim. O Bielsa mandou lá uma dica de quem contratar para treinador no ano que vem? Né? E aí cai no colo do técnico do Sub-20 que tem boas ideias, dirigir um time e ficar refém de Felipe Jonathan e ficar refém de Luan, porque ainda não tem o estofo e a moral para pegar esses caras e botar de lado. Percebe? Não tem. Até porque, se começar a bater de frente, sabe Deus o que pode acontecer. Então vocês me perdoem, eu estou desacorçoado. Jogos essa hora eu até prefiro não elevar muito o tom da voz, mas eu estou extremamente revoltado, sabe? Eu sempre diferencio. Quando você perde um jogo que você foi bem, que você teve rendimento e tal, é uma coisa. Mas quando você faz uma partida medíocre como o Santos fez, e eu não estou nem olhando o raio da estatística, porque hoje a estatística e nada, né? Olha lá, no final do jogo ainda teve menos posse de bola que o Atlético, porque o segundo tempo do Atlético foi melhor. Chutou 10 vezes no gol, o Atlético chutou 12, o Santos ainda acertou na meta 5 e o Atlético 3. Mas teve menos posse de bola, então não adianta nada. Chuta errado, chuta torto. Os caras não têm... E eu acho que até um problema geracional, né? De jogadores que são muito paparicados, que se bobear, você fala para assim, vai na padaria, traz 3 carás e 2 pão de leite, o cara não vai saber a diferença. Que alguém faz tudo para eles, né? Tem um empresário, você pergunta para ele, e a tua renovação de contrato? Não, só me preocupa em jogar bola. Isso o meu empresário vê. Tipo, tu prefere cueca de um tipo ou de outro? Não me preocupo com isso, assim, meu empresário que vê.
que shampoo que tu usa? Não sei de nada disso, é meu empresário que vê. O cara não sabe nada. Os caras não sabem resolver nada, não tem poder de decisão, não tem poder de liderança. Eles não têm culpa de serem assim, porque eles são criados a pão de ló. E muitos esquecem até as próprias origens, as próprias raízes de dificuldades. E ficam encostados. Talvez seja até inconsciente. Um psiquiatra, um psicólogo talvez explique essa incapacidade do cara sentir na veia. Na hora de tirar uma bola que você está sendo acossado, manda para a lua. Você não tem o Guardiola no banco para treinar você, para trocar passe. E eu vejo a Champions League à tarde, na quarta-feira ou na terça, e eu me pergunto, cara, como esses caras jogam fácil? O City, o Paris Saint-Germain. Aí alguém fala, pô, mas que diferença. Não, eu lembro do Santos de 2010. Já faz 12 anos, né? Eu me lembro do Santos de 2019. Não faz tanto tempo assim. Por que é tão fácil jogar futebol e quem está no Santos hoje torna isso uma tarefa quase descomunal? A bola parece que é feita de pedra. Parece, não é esférica, ela é um quadrado, sei lá eu. A bola é um elemento estranho, como eu sempre digo, para muitos desses jogadores. E para outros que têm talento, ela parece que está pegando fogo. O Orlando Ribeiro, acho que teve culpa de manter o Luan no time, de ter escalado e depois de ter mantido. Tinha que ter saído no intervalo. O Santos está jogando com um a menos. E outra, Felipe Jonathan, líder do elenco, dá licença. Chega, bota o menino para jogar. Ah, ele vai errar? Vai errar. Mas pelo menos você está preparando o cara para lá na frente ser melhor. Porque técnica, o outro tem muito mais. Aí o Felipe Jonathan fala, desculpa aí, gente. Desculpa uma pinóia, já foram 3 pontos. Aí a gente olha, Madison, Mauro, Natan, fica pensando assim, porra, e o Santos vai pagar o Natan ainda, hein? Vai pagar o Natan ainda. Aí vai ter que correr atrás de outro lateral direito pro ano que vem. Já não basta ter que procurar um volante, um meia, mais atacante. Aí eu te pergunto, com que técnico? Com que planejamento? Outubro começou. Daqui a um mês e meio acabou o campeonato. Em um mês e meio acabou o campeonato. Mas tem que ter alguém fazendo o planejamento. Juro para vocês, o futebol é um negócio lúdico para a gente se divertir. Você escolhe um time na tua infância ou é influenciado por um parente, porque quando você é influenciado por um parente, ele fala para você assim, você vai torcer para o Santos porque foi o time do Pelé, time de 2002, time de 2010, do Diego e Robinho, do Neymar e Ganso e tal, time de 78, Meninos da Vila, time de 95 do Giovanni e do Robert e tal. Você fala, porra, aí você faz como eu fiz com meu filho, de mostrar para ele uns vídeos, né? Mas, né, porra, que legal, captou, né? Ou então você vê o teu time ganhando, e o moleque até vem de outro time, né? Tá torcendo para outro time, de repente ele começa a torcer pro Santos, porque o time é encantador. Esse jogo do Santos passou na TV não sei para quantos estados. E segunda-feira é de Sport TV, também contra o Juventude. Isso aí afasta torcedor. Esse espetáculo deprimente que o clube proporciona hoje afasta o torcedor. Você perde público consumidor, você perde o consumidor do produto que o teu time oferece. O tamanho do rombo financeiro disso, só Deus sabe qual vai ser. Então eu não sei o que o presidente do Santos pode fazer, o que o CG pode fazer, o que o comitê, o que o conselho deliberativo pode fazer, o que pessoas que flutuam pelos bastidores do clube, transitam pelos bastidores do clube, podem fazer para ajudar. Agora, nesse exato momento, eu acho que cada um precisa... Se o cara for ateu, ele precisa fazer uma vibração para o cosmos. Se você tiver uma religião,
faça uma reza muito brava. Ore, reze, acenda a vela, faça promessa, para acabar o ano logo com o Santos, no mínimo, nessa posição que ele está hoje, 13º. E aí eu digo aos senhores, comecem a torcer bastante. Hoje, por exemplo, eu já fiquei revoltado que o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense. Torçam para os outros perderem. Cuiabá, Atlético Goianiense, Avaí, Curitiba, Ceará empatou, ainda bem, né? E por aí vai. A gente tem que torcer para os outros e rezar para acabar logo mais esse ano. E rezar para acabar logo o ano que vem. Sabe por quê? Porque o Santos vai precisar de um presidente que não seja como o Rueda e não seja como era o Pérez e o Modesto. O Santos não pode ter um presidente de cobertor curto. Ou o cara faz uma coisa ou faz outra. Puxa da cabeça, o pé fica para fora. Cobre o pé, a cabeça fica para fora. Não é possível que não haja na coletividade santista um único cara que seja capaz de aglutinar forças e que entenda de gestão e que entenda a importância de fazer o futebol de forma séria. Não dá mais, eu estou de saco cheio, juro por Deus. Não aguento mais ver isso aí. Sabe, eu estou indignado com essa mediocridade. Vocês veem como a situação é? O jogo melhorzinho que o Santos fez, que a gente mais se divertiu, foi aquela sequência lá de 2, 3 vitórias do Bustos, Curitiba, Cuiabá e tal. Acho que foi isso. Depois foi só jogo, só pedrada. Só pedrada o tempo inteiro, só jogo ruim. Então, meus caros, por gentileza, vocês me desculpem. Falem aí o que vocês têm que falar. Eu não vi repercussão de nada. Assim, nem o Leão quis voltar para ajudar o Santos. Nem o Leão quis voltar para ajudar o Santos. Sabe quem queria vir? O Luxemburgo. Mas esse aí, a vaidade dele está lá em cima, né? Na verdade, ele queria ajudar ele mesmo, não queria ajudar o Santos, né? Enfim, é isso. Olha, falei aqui em nome de Peter Lendo e Dani Haddad, Fisioterapia, da Isatec Informática e do Cicobi Unimais Metropolitana. E eu peço sempre para você se inscrever no canal, se você gosta do que eu falo, ou gostou, está vendo pela primeira vez, ativar as notificações, deixar o like aqui também é importante. Se puder, torne-se membro do canal. O que mais que eu tenho para falar? Segunda-feira tem Santos e Juventude. Eu gosto de jogo, eu não gosto de jogo segunda-feira, mas vou te falar, pelo menos a gente vai passar o final de semana em paz, em família. Quem tiver de folga como eu, né, vai poder assistir o seu filme, a sua série, comer a sua pizza em paz no final de semana. Porque o Santos, ele está destroçando o nosso sentimento. Só os mais resilientes vão aguentar. Tem gente que já não vê jogo, tem gente que depois, para não passar nervoso, resolve perguntar o que aconteceu ou dar uma olhada. E vai ter gente que vai abandonar aos poucos. Inclusive as crianças. A gente teve um trabalho miserável para conseguir rejuvenescer a nossa torcida. 2010, 2002, 2006, 2007. Fomos rejuvenescendo a nossa torcida. 2011, né? Até 2015, 2016. Fomos rejuvenescendo a nossa torcida. E agora a gente está pegando este público consumidor do produto futebol / Santos Futebol Clube e a gente está jogando no lixo. Com um time de futebol medíocre. Em que Felipe Jonathan é líder. Em que meninos como Ângelo e Marcos Leonardo estão numa fogueira desgraçada porque os caras que tinham que dar sustentação para eles não têm capacidade para isso, nem técnica e nem de liderança. E o ciclo não termina, a negatividade não termina. E quanto mais negativo é dentro do campo, mais alimenta a negatividade que vem de fora. A torcida não acredita, manda aquela sensação, aquele sentimento ruim, e os caras não têm estofo para dirimir, para fazer com que essa nuvem vá embora. É um ciclo que parece interminável. E aí,
Mas termina, porque há um ditado que diz que não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe. É o tal ou vai ou racha. Ou esse time vai para o fundo do poço, ou ele precisa se recuperar definitivamente. Porque esse movimento, um dia acontece o pior. Ou melhor, você tem que interromper isso. Se você interrompe de um jeito, você vai para o fundo. Se você interrompe de outro, você vai para frente. Lamento, meus caros. Agradeço a vocês por terem me assistido, hoje e sempre, por acreditar no que eu falo e em outros influenciadores, jornalistas, comunicadores, enfim. A gente tenta aqui dar uma visão para vocês do que é o Santos, às vezes positiva, às vezes acreditando melhor, às vezes um pouco mais crítica, um pouco mais apimentada, salgada e tal, mas eu acho que a gente tem feito, nós aqui, eu e outros, a gente tem feito por dar voz a vocês, mais para que vocês não abandonem o clube do que o próprio clube e os próprios jogadores. Porque se vocês não se sentissem representados por aquilo que a gente diz, talvez não tivesse nem as 10 mil pessoas que foram no estádio ver Santos e Atlético Mineiro. Valeu, gente. Bom abraço a todos.